Olá, alunos. Bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem e desejo que a família de vocês também estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e bastante atual, que é a China. Só que, como eu falei para vocês, eu vou falar da China junto com Taiwan. Lembrando da aula passada sobre os tigres asiáticos, Taiwan faz parte desse grupo de países conhecidos como tigres asiáticos. Lembra? Tem uma economia bem acelerada, como plataforma de exportação, recebendo investimento dos Estados Unidos, do Japão, ao longo da história depois da Segunda Guerra Mundial. Mas hoje eu vou falar de Taiwan e vou falar de China, mas principalmente de China. Mas a história de Taiwan e China estão assim muito ligadas e vocês vão perceber o porquê, ok? Então a gente vai começar. Eu preparei aqui um material para vocês. Tá? Eu vou só aqui desligar a câmera para não ficar pesado, ok? Para não travar, eu percebi que nos outros vídeos alguns estão travando. Então vamos facilitar as coisas para vocês também, ok? Então vamos lá. Falando de China e de Taiwan. Interessante que hoje a China, vocês sabem que é um país que, em relação ao comércio exterior, as relações comerciais com vários países, a China é fortíssima, né? Então, a gente sabe que nós temos produtos da China, made in China, né, em várias prateleiras do Brasil e do mundo. No início eram produtos assim, com pouca qualidade. Hoje existem esses produtos ainda, mas já temos outros produtos com mais tecnologia e maior qualidade vindo da China também. A gente tem os dois polos, tanto produtos luxuosos quanto produtos falsificados ou de baixa qualidade. Mas a gente vai começar a falar um pouquinho hoje sobre a República Popular da China, entender a sua história, entender o seu desenvolvimento, entender como que ocorreu a dinâmica, né, da sua formação até os dias de hoje. Essa potência que é esse país tão falado, que está sendo falado ultimamente por causa do coronavírus também, começou lá na China, então nós vamos relacionar tudo hoje. Uma aula para todos vocês. Então vamos lá. Então vocês já devem ter ouvido falar que a China, marca a China, eu vou até passar aqui para vocês. Antes de falar disso, vou mostrar o território da China primeiro, só para vocês ficarem visualizar. Então você vê que o território da China é marcado, tá vendo? Por uma grande área continental, tá vendo? Fazendo fronteira com a Mongólia, com o Nepal. Aqui nós temos a grande cordilheira do Himalaia, onde tem o Monte Everest, tá? Só para vocês localizarem aqui. Aí tem Myanmar, Vietnã, fazendo fronteira aqui. Aí aqui nós temos a Taiwan, nós vamos falar sobre ela também, que é um tigre asiático, nós vamos ver qual é a situação dele. Ó, faz fronteira com a Coreia do Norte, porque aqui está a Coreia do Sul, mas aqui é a Coreia do Norte. Né? O Japão está próximo. Então, assim, faz fronteira com a Rússia, a gente não pode esquecer. Com vários outros países também aqui da Ásia Central. Mas vamos focar bem na China e em Taiwan, ok? Então, assim, esses dois países são melhor. A China, Taiwan já teve até um status de país, mas hoje não. Hoje é uma província, uma área uma zona especial da China, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, para a gente começar, o que a gente ouve falar muito da China hoje em dia? Olha só essa fotografia. Uma grande população que a China tem. Então, a China hoje ela tem a maior população do mundo, tá? Nós temos aí em torno de, já está chegando a 1,4 bilhão de habitantes. Tá? Então você vê que é uma população bem expressiva, como eu falei, é o país mais populoso do mundo, e a população da China, interessante que depois de 1950, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, ela tinha em torno mais ou menos de 500 milhões e 40 milhões de habitantes. Só que essa população quase dobrou depois de 20 anos na década de 70, chegando aí perto de 1 bilhão de pessoas. E você vê que a população lá foi crescendo muito. Aí a gente se pergunta, por que isso? Por que a população praticamente dobrou de pessoas?
a gente vai entender que nós vamos ver até mesmo um gráfico aqui para vocês entenderem. Olha só, em 1960, população, ó, por volta aí de 700 mil. Olha como é que ela foi crescendo, 800, 900. Quando chegou aqui, ó, em 85 mais ou menos, já chegou a 1 bilhão, e aí só foi subindo, ó, tá? 2010 já atingiu a marca aí de praticamente 1 bilhão e 400. Gente, isso é praticamente quase que um terço, se juntar com a Índia que está ali do lado, a próxima, da população mundial. Pra você ter uma ideia, nós temos aí 7 bilhões de habitantes. Então, no mundo. Então, só na China nós temos aí 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, para vocês terem uma ideia. Mas o que fez ocorrer esse boom demográfico? Né? O que fez ocorrer essa explosão demográfica foi o seguinte: a própria urbanização, tá? Porque a urbanização vai gerar melhorias médicas, melhorias sanitárias, né? Então as pessoas vão viver em condições melhores, né? Então isso faz o quê? Faz com que ocorra uma queda na taxa de mortalidade. As pessoas vão viver mais, né? E aí, isso juntando com as altas taxas de natalidade, ou seja, número de nascimentos, aí ocorreu essa explosão demográfica, que a gente chama de boom demográfico, né? Que a população praticamente dobrou de tamanho. Tá? E aí, para conter esse crescimento assustador, o governo chinês, que já era um país com o Partido Comunista dominando, tá? De ideologia e regime socialista, politicamente falando, tá? Instituiu a política do filho único. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, o que é a política do filho único? Então, o filho único era uma política para ordenar que cada casal, tá, isso por lei, só poderia ter um filho. Isso nas áreas urbanas. Tá? Por quê, professor? Para evitar esse grande crescimento, né, expressivo de número de crianças nascendo e a população aumentando cada vez mais, faltar até recursos para eles e aumentar problemas nas cidades. Tá? Na área rural, você poderia ter até 2 filhos, o casal, né? Poderia ter 2 filhos, tá? Porque lá tem a área de produção no campo, precisa mais de mão de obra. Aí tem algumas características também locais, por exemplo, algumas etnias, minorias étnicas lá estão fora dessa lei, né? Porque são pequenos grupos, mas a maioria viveu sobre esse regime, tá? Então só podia ter um filho. Ah, professor, mas se eles tivessem outros filhos? Então, se eles tivessem outros filhos, eles teriam que arcar com todos os custos sociais desse filho, desde escola, saúde, os empregos, tá? O governo não seria responsável pelo segundo filho. Então, muitas pessoas preferiam ter só um filho, já que o governo não ia arcar com os outros custos, né? Sendo que na parte cultural, né, os povos asiáticos, mas principalmente a China, tem aquela cultura de o filho homem ser responsável pelos idosos, né? Quando eles ficarem, né, mais velhos, ele que cuida dos idosos. Então, imagina um casal, o desespero que é quando sabia que era uma menina. Eles não teriam ninguém para cuidar deles na velhice. Então aconteceu muito aborto, muitos escândalos sobre aborto, de pagar dinheiro para o governo para poder ter o segundo filho, né? Muita corrupção nessa área. Então, o que vai acontecer? E somado a outro fato, a população passou a envelhecer mais, passou a viver mais, isso encareceu a mão de obra, então o governo passou a voltar atrás dessa lei em 2015, permitindo aí ter 2 filhos por casal. Só para você ter uma ideia, essa política evitou aí em torno de 400 milhões de habitantes de novos nascimentos. Imagina, a China já ia estar próximo a quase 2 bilhões aí, se essa política não fosse instituída. Tá? É uma situação complicada para a gente pensar. O que você acha? Você é a favor ou contra o governo proibir essa questão de ter filhos, né, na natalidade, a fecundidade da mulher, alterar isso aí?
né? Então, tem país que é a favor e pratica, né, o controle da natalidade, e muitos países, a maioria, acham que o casal tem que decidir, ok? Como é o caso do Brasil. Então, o que foi acontecendo? Essa política, ela diminuiu um pouco a população, mas mesmo assim a população já estava gigantesca quando essa política foi instituída. Tanto é que hoje a China continua como sendo o país maior do mundo em população. Isso traz alguns benefícios ao longo prazo, porque vai ter uma mão de obra muito maior, essa mão de obra pode ser qualificada se o governo investir, e ela pode ser barata porque ela tem uma quantidade muito grande. Isso atrai empresas multinacionais, ok? Então, o que vai acontecer? Falando um pouquinho agora sobre a implementação do comunismo na China. Até então, antes um pouco da Segunda Guerra Mundial, a China, né, até mesmo durante antes da Primeira Guerra Mundial, em 1911, a China, até 1911, era governada por uma monarquia. Só que a monarquia foi derrubada. O partido Kuomintang, ele é um partido nacionalista, de ideologia capitalista, liderada pelo Chiang Kai-shek, e ele começou a organizar a China de forma que se tornasse mais voltada para o capitalismo mesmo, tá? Só que aí existia o Partido Nacionalista, que era de orientação capitalista, e também o Partido Comunista, o chinês, que era de orientação socialista, liderado por Mao Tse-tung. Você já ouviu falar de Mao Tse-tung? A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje também. Então, começou a ter um conflito de ideologia dentro do país. Só que se você for ver a data, 1949, que vai começar a Revolução Chinesa, que vai até haver uma guerra civil entre esses dois partidos, o que vai acontecer? Estamos no contexto da Guerra Fria. Né? Você vai ver aqui o contexto da Guerra Fria, lembra? Aquele conflito ideológico entre os Estados Unidos e entre a antiga União Soviética, um representando o capitalismo, outro representando o socialismo. Então, o que acontece? Esses dois partidos iniciaram uma guerra, tá, dentro da China, e alguns grupos camponeses não vão aceitar essas posições capitalistas aí do Partido Kuomintang. Por isso que vai gerar, né? Então, os comunistas, eles derrotaram os nacionalistas, e Mao Tse-tung, ele foi proclamado, né? Ele foi proclamado como líder, e ele mesmo proclamou a República Popular da China. Aí surgiu essa China socialista que a gente conhece hoje, mas não nesse modelo com abertura para as relações comerciais do mundo globalizado, depois que isso foi acontecendo ao longo da história, tá? E o que aconteceu com Chiang Kai-shek? Ele fugiu para uma ilha chamada Ilha Formosa e proclamou a República da China, que no caso seria aqui, ó, hoje onde é Taiwan. Então, quem era nacionalista que estava vivendo aqui na China continental, todo mundo fugiu aqui para Taiwan e fundou a República da China. E aqui foi fundada a República Popular da China. Tá? Aqui governava Mao Tse-tung, e aqui onde hoje é Taiwan, Chiang Kai-shek governava. Ok, gente? Então, assim, aqui socialista, com investimentos e apoio da antiga União Soviética, que estava logo aqui do ladinho, ó, e Taiwan com o apoio de quem? Alguém sabe? Muito bem, acertou. Sabia que você ia acertar. Apoio dos Estados Unidos, que também estava fazendo uma vitrine lá no Japão, lembra disso? Aqui, ó. E todos os investimentos que sobravam não cabiam aqui nessas ilhas japonesas, iam para a Coreia do Sul, iam para Taiwan, para Hong Kong, aqui, onde hoje é na China também, e Singapura, onde são os tigres asiáticos, ok? Então vamos avançar mais um pouquinho nessa história da China, que é bem interessante para a gente entender por que ela chegou a ser essa potência que é hoje, né? Então, como eu falei para vocês, Chiang Kai-shek fugiu com os nacionalistas para cá, Taiwan e o mundo. Como é que ficou o mundo nisso aí? Lembra que a gente estava no contexto da Guerra Fria? Então, os Estados Unidos continuaram apoiando Chiang Kai-shek, né? Taiwan reconheceu Taiwan como país. A ONU, que estava surgindo ali, reconheceu somente Taiwan
como país naquele momento. Olha como é que as coisas mudam ao longo da história por vários interesses econômicos por trás. Aqui para vocês está a foto desses dois bonitos aqui, ó. Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek. Esse Mao Tse-tung socialista e Chiang Kai-shek ele era capitalista, ok? Então, a Taiwan, nesse momento aqui em 49, vai ser reconhecido quando a ONU, né, for mais em 51 instituída, vai ser reconhecida como país pela própria ONU e vai ter cadeira na ONU, tá? E aí, tudo bem. Vamos avançar mais um pouquinho, lembrando o contexto da Guerra Fria. E no caso aqui, o pós-guerra, nesse período de Guerra Fria, lembra do plano Marshall para ajuda entre aspas, né, o financiamento da reconstrução dos países da Europa que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial? Então, eles tinham que fechar, eles tinham que ser fechamento com os Estados Unidos, que era capitalista. O Japão também e outros países da Ásia, como agora Taiwan, que a gente está vendo nesse momento como país, receberam também investimentos. Por quê? Porque também foi criado um plano, nos moldes do Plano Marshall, só que chamado Plano Colombo, para também financiar a reconstrução do Japão. E foi tanto investimento, tantas empresas, tanto dinheiro, que acabou não cabendo no Japão e foi atingindo os países que também precisavam ser vitrines dos Estados Unidos na Ásia, como a Coreia do Sul, para fazer frente à Coreia do Norte, o Japão mesmo fazendo frente à China, e o próprio Taiwan também fazendo frente à China, e Hong Kong e Singapura, tá? Recebendo investimentos altíssimos dos Estados Unidos, né? Modernizando, aí as pessoas olhavam, nossa, o capitalismo é fera, então eu quero aquele modelo de estilo de vida americano para o meu país também, né? Aquele contexto da Guerra Fria. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos agora mostrar para vocês, falar um pouquinho mais sobre Taiwan, tá? Taiwan, como eu mostrei aqui para vocês, é uma ilha, aqui ó, como eu falei, é uma ilha, foi chamada já de República da China, tá? Como eu já expliquei, e só que a China não considera Taiwan um país, sempre considerou ela como um território da China mesmo e como uma província rebelde, tá? Então, Mao Tse-tung, no início, ele não aceitava de jeito nenhum tal regime capitalista dentro da China, desde quando a monarquia foi derrubada. E tudo que era imposto para os operários, para os camponeses, ele rejeitava e não aceitava e influenciava também os camponeses e os operários das fábricas não aceitarem a ideologia capitalista nem a forma de exploração, né? Então ele lutou para tomar o território, conseguiu na famosa Grande Marcha, tá? Eles foram marchando torno de 10 mil quilômetros do interior da China, vários socialistas seguindo Mao Tse-tung, e eles foram para o interior, para o norte do país, para tomar cidades, né, e fundar, com a intenção de fundar essa China socialista, com o apoio da antiga União Soviética, bem, tem que lembrar isso. Então, era o Partido Comunista com Mao Tse-tung como líder, encabeçando tudo isso. Ok? E aí, como que ficou a posição do Chiang Kai-shek? Quando ele fugiu, não teve mais jeito, porque todo o território da China continental foi tomado por comunistas liderados por Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek com os nacionalistas capitalistas vieram aqui para Taiwan, e o mundo, como é que ficou o mundo no período dessa Guerra Fria? Foi apoiar Taiwan. Então os Estados Unidos apoiaram Taiwan, o mundo capitalista, a Europa Ocidental, todo mundo apoiou Taiwan e reconheceu como país, como eu falei, participou da ONU até 1971. Só que aí, o que, que vai acontecer? Rolou muita situação durante a Guerra Fria. Então, Taiwan foi um dos 51 países fundadores da ONU e a partir de 1971, a China começou a fazer campanha para dizendo o seguinte: não, nós que somos o verdadeiro país China, Taiwan não tem que estar representando não. Taiwan na verdade faz parte aqui da gente. Então nós somos maiores
Aí começou a argumentar, nós temos 700 milhões de pessoas naquele momento, em 71, então nós temos uma população muito maior, uma ilha pequenininha vai estar representando a gente? Não, nós que temos que representar toda a China continental. Só que naquele momento de Guerra Fria, os Estados Unidos não abriam mão para a China, a República Popular da China, entrar na ONU, por quê? Uma população muito grande, né? Poderia, Taiwan, como é que eu vou dizer? Na verdade, aquele período estava assim, uma divisão. Um mundo livre, representado pelos capitalistas, contra um mundo comunista, representado pelos socialistas, né? Então, tipo assim, a liberdade contra o mundo fechado, que era o mundo socialista. Então, se eles abrissem mão para a China entrar, ia abrir mão também de todo o projeto de domínio que os Estados Unidos estava querendo naquele momento, né, contra a antiga União Soviética. E a União Soviética ganha mais força ainda no cenário internacional. Então, eles batiam de frente para a China não entrar e deixar Taiwan mesmo. E, então, outra coisa é que a China teria um número maior de votos, né? E também um número maior de veto, ter esse poder de vetar. Então, eles não queriam mesmo permitir isso, tá? Só que aí, em 1964, a China vai começar a realizar teste nuclear, né? A França reconheceu o governo da China nesse período, né? E ocorreu uma coisa importante que a China, depois da morte do Lenin, desculpa, do Stalin, vai começar a se afastar da União Soviética. Então já vai dar condições. O que a China percebeu, mesmo sendo comunista? Que o mundo globalizado teria muito maior oportunidade se ela se adequasse, pelo menos na parte econômica, tá, ao comércio internacional. E ela começou a pesquisar os Estados Unidos, ver o modelo da economia capitalista na parte econômica de comércio internacional e viu que o PIB dos Estados Unidos era altíssimo naquele período já, então ela começou a mirar o PIB dos Estados Unidos. Eu quero chegar lá. Vai chegar um momento que eu vou chegar lá. Então ela começou também a se afastar da União Soviética, que era a maior inimiga dos Estados Unidos naquele momento, né? Já tinha uma influência muito grande, no caso a China, na África e também na Ásia, e acabou que ela começou a ser aceita. Aí, em 71 ela passa a fazer parte da ONU, e quem que vai sair da ONU? Taiwan vai ser expulso da ONU, não vai ser reconhecido como país mais pela ONU. Olha como é que as coisas mudam ao longo da história, dependendo dos interesses, né? Então, hoje Taiwan está lutando para ser reconhecido como país, mas, ao mesmo tempo, tem aproximação com a China, e os países não reconhecem mais Taiwan como um país independente, tá? Mas, assim, na parte econômica, Taiwan mantém um relacionamento ótimo com os Estados Unidos, comercializando produtos, com o Brasil, com a União Europeia, né? A presença aqui, eu até coloquei para vocês do Plano Colombo, dos Estados Unidos no Japão, foi muito importante para Taiwan também, porque os investimentos acabaram sobrando para Taiwan também. Então, Taiwan vai se modernizar nesse período, né? Vai realizar reformas importantíssimas, vai criar o dólar taiwanese, como esse que vocês estão vendo aqui, a moeda, dólar taiwanese. Nós temos aqui, ó, a moderna capital. Olha o porto de Taiwan, para você ter uma noção. Então, assim, é uma paisagem moderna, uma paisagem de uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade que está integrada ao mundo globalizado, né? Então, hoje, são grandes exportadores globais de tecnologia na área de informação, de armamento, de produtos químicos e farmacêuticos. Também, assim, tem uma aproximação hoje com a China, em relação a empresas na área empresarial, eles conseguiram essa aproximação. Investir muito em infraestrutura, como vocês estão vendo, na área de educação, de tecnologia, de transporte, até mesmo de habitação, né? E assim, mesmo assim, tá, hoje em dia acontecem alguns movimentos separatistas quando ocorrem eleições em Taiwan e a China vem, se intromete e não aceita alguma coisa, aí ocorrem uns protestos assim, para Taiwan se separar da China novamente. Tá?
Então vamos avançar mais um pouquinho em relação à China. Tá? Então agora vamos entender um pouquinho, a gente já falou de Taiwan, vamos entender um pouquinho da China continental. Então o que aconteceu? Taiwan foi lá, ficou refugiado, né? O Chiang Kai-shek, capitalista, investindo em tudo aquilo que a gente foi falando, com dinheiro acreditado pelos Estados Unidos, pelo Japão também. E no caso aqui, a China continental, ela vai ser governada a partir de 1949 pelo Mao Tse-tung, tá? Só que ele vai ter um governo autoritário, autoritarismo, né? Ele vai perseguir todos os seus opositores. Houve muita matança nesse período. Por exemplo, nessa foto que está mostrando um pouco, tá vendo? Muitas pessoas eram exterminadas em praça pública para mostrar realmente que se você fosse contra o governo comunista, a ideologia socialista, você poderia ser assassinado. Muitas pessoas que eram ligadas a Chiang Kai-shek ou então ao capitalismo foram assassinadas e levadas para campos de concentração também. Tá? Então, ele dirigiu o país com mão de ferro. Tá? E, além disso, acabou elaborando pensamentos que mais tarde foram chamados de ideologia maoísta, tá? Porque vem de Mao Tse-tung. O que é essa ideologia maoísta? Ela começava a ter a ideia dizendo que o povo deveria reagir contra o governo. Né? Em qualquer sociedade, tanto capitalista, socialista, o povo deveria reagir contra o governo. Que a revolução ela não deveria ser do operário urbano apenas, como o sistema socialista falava mais, né? Do operário que estava na cidade, né? na fábrica, para lutar contra a burguesia. Mas, na verdade, ele falava que os camponeses também tinham que fazer parte da revolução, porque, na verdade, o alimento vem do campo, então a matéria-prima vem do campo. Então, assim, está tudo ligado. Então, tinha que fazer uma revolução dos dois: do campo, né, representado pelos camponeses, e da cidade, representada aí pela, pelo proletariado, né, os operários. Então, essa ideologia também defendia que a política deveria estar alinhada, assim, juntinho de estratégias militares. Então, a parte militar estaria ligada à política o tempo todo, como ainda é na China. Né? Ele foi considerado chamado grande timoneiro. Ele mesmo dizia que ele era o grande timoneiro. Timoneiro é a pessoa que guia uma embarcação, como se estivesse guiando o desenvolvimento da China. Né? Então, ele começou a investir pesado em educação, em saúde, trouxe uma mudança estrutural. Muitas pessoas passaram a estudar nesse período. Fez reforma agrária, que é poder repartir a terra, mesmo ela sendo do governo, mas para a população trabalhar, ter sua terra para trabalhar. Organizou também a campanha chamada Grande Salto Adiante, que foi de 1958 até 1960. E ele, assim, começou a transformar a China numa nação mais desenvolvida. Era a ideia dele, né? De transformar ela numa sociedade mais igualitária, coletivizar as terras agrícolas, expandir as indústrias. Né? Todas essas ideias eram organizadas por ele nesse momento, nessa política aí do grande salto adiante. Tá? Mas aí, ao mesmo tempo que ele tentou fazer isso, foi aquele período que ele se afastou da antiga União Soviética com a morte de Stalin. Tá? Então, o que acontece? Sem esse investimento da União Soviética, que ela parou de investir já que a China não se aliou mais a ela, ocorreu aí a morte de 30 milhões de pessoas por fome na China. Porque também tivemos inundações no campo, a produção caiu, redução de investimentos no país, redução da produção agrícola, então as pessoas passaram a morrer de fome. Tá? Tudo isso, né, como o grande salto adiante deu errado, esse fracasso, acabou manchando o nome de Mao Tse Tung, ele ficou assim, mal visto no governo. Então, um líder do partido chinês acabou querendo assumir, Liu Xiaobo, e aí o que ele começou a querer fazer? O secretário-geral começou a assumir algumas iniciativas, Deng Xiaoping, e ele começou a realizar mudanças drásticas, né, para poder acabar ou diluir as comunas populares, que eram aquelas terras populares, né, organizadas pelo governo.
Só que aí Mao Tse Tung não ficou satisfeito com essa posição assim de figura ilustrativa no governo. Ele começou a organizar uma contra-revolução, conseguiu aí apoio do exército e também da maior parte da sociedade e lançou uma coisa que hoje é chamada de Revolução Cultural Chinesa, né? E, na verdade, a intenção da Revolução Cultural Chinesa era neutralizar a oposição, acabar com a oposição. Então, aquelas pessoas dentro do Partido Comunista mesmo, que eram menos radicais, foram perseguidas. Muitas foram para campos de concentrações, muitos foram mortos. Naquela época, em torno aí de 1966 e 69, muitos jovens eram chamados a defender a pátria e eles tinham que ler o livro vermelho, que era tipo uma bíblia para eles, só que falando muito bem, exaltando Mao Tse Tung e também o pensamento maoísta. Então eles tinham que ler aquilo na escola, tinham que ler, né, várias vezes, repetir, né, com devoção, e eles acabaram formando um exército chamado Exército, na verdade, uma guerrilha, né? Uma guarda, melhor dizendo, uma guarda vermelha. Os jovens, eles eram fiéis a Mao Tse Tung e a sua ideologia e reagiam com violência quem era contra a esse pensamento, tá? Até mesmo matavam. Então, assim, eles queimavam livros, prendiam professores que falavam contra ao maoísmo, ao comunismo, né? E acabou que Mao Tse Tung faleceu, em 1976 e essa essa questão aí da organização chinesa com Mao Tse Tung com mão de ferro autoritário começou a ter uma mudança, tá? Porque Mao Tse Tung vai ser substituído quando ele morrer em 76 por Deng Xiaoping, tá? Que vai ser o próximo líder e ele vai propor umas reformas assim que ele estudou o mundo, né, ocidental, ele estudou a questão da globalização comercial e ele começou a estruturar o país para fazer parte dessa economia globalizada, mesmo sendo comunista, mesmo tendo uma estrutura estatal, tá? Então ele começou a buscar nessas reformas uma liberdade econômica, um dinamismo na produção e também uma liberdade econômica maior. A gente vai começar a ver agora. Porque, como eu falei para vocês, ó, o grande salto que ele fracassou, Mao Tse Tung, né? A Revolução Cultural com a Guarda Vermelha, isso tudo já comentei para vocês, só para vocês verem as figuras dos jovens, tá vendo? Ele ordenando, né, indo em direção a toda essa mudança, né, de perseguição às pessoas que eram contra ao governo, né? Revolução Cultural, só para vocês darem uma olhada, né? Então, teve vários objetivos, não vamos nos prender muito nisso, tá? E aí, como eu estou falando, quando Mao Tse Tung faleceu, aí Deng Xiaoping tomou o poder, entrou no poder, melhor dizendo, e organizou essas reformas para modernizar o país, e ele acabou organizando o que a gente conhece hoje na China como as 4 modernizações. É um modelo de transição, tá? Um modelo mais aberto às trocas comerciais, isso que ele queria. Então, para isso acontecer, né, precisava acontecer uma modernização em 4 áreas lá na China. No setor agrícola, tá, na agricultura, ou seja, aumentar a competitividade no campo, né, como que ele vai aumentar se ele não é capitalista? Como é que ele vai ter maior produtividade se não tem competitividade? Mas ele vai aumentar essa competitividade com um sistema de recompensas. Quem tivesse maior produtividade vai ter uma recompensa maior. E isso deu certo. A produção no campo aumentou muito, né? Através das cooperativas rurais. Também no setor industrial, nós vamos ter as zonas economicamente melhor, econômicas especiais, tá? Com maior liberdade de investimentos mistos, estatais e privados, que principalmente no litoral, as cidades litorais vão crescer muito porque elas vão receber investimento dos Estados Unidos, de outros países da Europa, do Japão, com empresas multinacionais. Percebam que a gente já está caminhando aqui para o final da Guerra Fria, a gente já está para mais de 76, 1976. A Guerra Fria ela acabou em 91, tá? Mas a década de 80 foi um período de crise terrível na União Soviética. Okay? Então, por isso que ele também está fazendo
adequações ao modelo global, tá? E percebeu que se ele não fizesse isso, a China não ia crescer e a população ia acabar passando situação difícil pela quantidade de pessoas, né? Então vamos lá. Investimentos também na área de tecnologia. Hoje nós temos universidades de referências mundiais na China, muito investimento em tecnologia nacional, própria tecnologia que eles produzem. Também nas Forças Armadas houve uma modernização, né? Houve também uma modernização, investimentos na área de tecnologia bélica, de guerra, de tecnologia aeroespacial, até mesmo o Brasil tem parceria com a China no lançamento de satélites, não sei se vocês sabem disso. E também a questão da investimentos na área de informática, tá? Para modernizar mesmo a China. Então, a economia passou a ser mais aberta ao capital externo, a política continua sendo baseada no comunismo, tá? Tem aquele controle estatal, mas na parte econômica tem as zonas especiais para poder receber investimentos externos e participar do mercado globalizado através do comércio. E essa estrutura que foi montada deu certo, porque o PIB da China era bem baixo, né? Na década de 80 você pode ver isso. Olha como é que foi crescendo esse em vermelho. Tá? Tem projeção dizendo que a China vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Hoje, para você ter uma ideia, a China está em torno aí de 14 trilhões de dólares e no PIB, né, que é tudo que é arrecadado em todos os setores durante o ano no país. E no caso dos Estados Unidos, a gente está em torno de 22 trilhões de dólares. Então, assim, uma diferença pouca se você for ver ao longo da história. Como que a China cresceu nos últimos anos? Aí isso tem assustado os Estados Unidos. Então, hoje, a China ela tem uma das indústrias mais rentáveis do mundo, por isso que ela tem esse PIB. Ela tem assim, um poderio bélico e militar muito grande, de impressionar muitos países. Geração de tecnologia, também ampliou, melhor dizendo, sua estrutura urbana, questão habitacional, a questão dos transportes, de energia, ok? Então, as grandes cidades eles se modernizaram, principalmente no litoral. O interior é mais rural, mas a parte ali próxima ao litoral é mais moderna. Mas ela ainda recebe críticas, tá? Por exemplo, hoje, em relação ao coronavírus, está sendo muito criticado a China, porque muitos países estão culpando a China pela essa questão. Os Estados Unidos mesmo já falam muita coisa contra a China, mas na verdade eles estão numa guerra comercial. Os Estados Unidos temem que a China passe o PIB dele, ultrapasse o PIB e torna-se referência mundial na economia, na cultura, como os Estados Unidos é hoje. Tá? Eles ficam brigando, mas na verdade aí tem até a charge mostrando, ó, enquanto eles brigam, o coronavírus vai tomando conta, né? E muitas pessoas vão morrendo, ou seja, vai todo mundo para o mesmo buraco se eles não tomarem providência. Ok, pessoal? Então, hoje nós vimos nessa aula como que a China se tornou esse país, essa potência que é hoje. Nós vimos a questão mesmo de como ela se tornou comunista, como que os capitalistas que viviam lá tiveram que se refugiar em Taiwan, que é a antiga Ilha Formosa, né? Como que ela passou a se tornar a China aceita lá na ONU, tá? E se tornou essa potência que é hoje. Espero que vocês tenham entendido. Desejo que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima aula, pessoal. Ok? Aí eu vou pedir também para vocês fazerem os nossos exercícios, tá? Façam os exercícios e também façam na plataforma os exercícios vão estar lá. Faça também os exercícios do caderno. Tá bom, gente? Então, é isso. Até a próxima aula. E eu vou marcar com vocês também para a gente já ver todos os exercícios da apostila. Então, façam também. Se tiver algum lá para refazer, façam. Ok, gente? Forte abraço para vocês.